Boa noite a todos, todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária da nossa Casa Espírita. Vamos começar então lendo a nossa mensagem. Vamos ler a nossa mensagem preparatória, lembrando dos nossos celulares, né, que a gente possa verificar se está no modo silencioso, para não atrapalhar a nossa concentração, né? Às vezes na hora que a gente vai fazendo a prece também, desconectar, né, com o nosso foco aqui da reunião. Eu vou ler uma mensagem desse livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Guia-te sempre pela decisão que produz a menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao teu próximo. Antes de assumires compromissos, reflexiona a respeito dos possíveis resultados e mais facilmente saberás eleger aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Isto equivale a dizer: não faças ao outro aquilo que não gostarias que ele te fizesse. O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém. Então, essa mensagem eu escolhi aqui agora, né, para já ir entrando no nosso tema de como a gente pode contribuir para o planeta de regeneração. Mas primeiro vamos fazer a nossa prece para harmonizar o nosso ambiente. Então, que a gente possa, né, nesse momento, sentar confortavelmente na cadeira, respirar profundamente e acalmando o nosso corpo, desacelerando os nossos pensamentos, entrando em sintonia com a vibração da nossa casa, rogando a Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, amigo, irmão, aos mentores amigos da nossa casa, aqueles que estão sempre nos intuindo, nos ajudando nesse processo de estudo e aprendizado, que hoje possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, aprendendo um pouquinho mais a respeito deste momento em que estamos vivendo, de transição planetária, passando de um estágio de provas e expiações para regeneração. Que os conhecimentos que aqui hoje forem estudados possam servir de ferramentas para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento como seres materiais e espirituais que somos. E assim, Pai, mentores amigos da nossa casa, pedimos permissão para iniciar mais um estudo desta noite na nossa casa de oração. Que assim seja. Assim seja. Então, a gente já falou um pouquinho, né? O tema está aqui para vocês verem. Eu escolhi esse tema, como posso contribuir para um planeta de regeneração, porque a todo momento a gente está escutando, né, que nós estamos passando por esse processo de transição, que o planeta está atravessando essa mudança. Mas qual a parte que me cabe nesse processo? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ficar sentada esperando tudo passar, igual a música, né? Deixa a vida me levar? Ou eu tenho que fazer alguma coisa? Eu posso
quando prepara o estudo, primeiro a gente, né, que tem que ouvir, que a boca está perto do ouvido. Então, seria mais ou menos um manual, assim, bem rápido, né? Claro que não vai dar tudo aqui, mas com pequenas coisas simples que nós podemos fazer e que são de grande valia no momento que a gente está passando. Então, eu vou começar lá do começo, né? Porque eu sei que tem pessoas de vários estágios que estão aqui assistindo a palestra. Tem aqueles que já estão na casa há muito tempo, tem aqueles que estão começando agora, tem os que estão vindo pela primeira vez. Então, só para esclarecer, eu gosto sempre, nos meus estudos, de começar do começo, porque eu lembro de mim, quando eu fui a primeira vez na casa espírita, que às vezes eu não entendia nada, porque a linguagem era tão difícil, e eu estava entrando naquele momento, eu falei, gente, mas eu vou desistir disso, porque a doutrina espírita é muito difícil. Então, assim, eu coloco bem no início, bem simples, aqueles mais avançados que me perdoem, mas a gente vai começar lá do começo, né, para todo mundo entender. Então, Jesus já falava, está na Bíblia, né, está tudo escrito, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E como que a gente entende essas muitas moradas? Essas muitas moradas são os planetas, né, que estão à nossa volta, são os lugares, a pluralidade dos mundos que a gente estuda também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem só um capítulo falando da pluralidade dos mundos e das existências. Então, essas muitas moradas na casa do meu Pai são os locais que a gente estagia enquanto espírito, na medida do nosso processo evolutivo. Então, hoje nós estamos aqui na Terra. Então, a Terra, neste momento, é um planeta de transição. Não é à toa que nós estamos aqui neste momento. Se nós fomos escolhidos para estar aqui neste momento, algum papel a gente tem. Então, a importância de estarmos atentos a isso, né? Para a gente não ficar sentado esperando a vida levar a gente e ir embora, né, empurrando com a barriga. Então, Jesus já falava que na casa dele, na casa do Pai, há várias moradas. E aí, na doutrina espírita, né, Kardec destrinchou tudo isso para a gente. Está tudo na codificação, para quem quiser ler, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, classificando de forma didática para a gente entender as categorias dos mundos. Então, nós, né, a Terra já foi um mundo primitivo, que está lá em cima. Nos livros de história, se a gente for estudar, está tudo escrito lá, né? Do homem das cavernas, né? Eles não tinham evolução moral, muita evolução moral. Então, os mundos primitivos são esses, né? Que pegava a mulher pelo cabelo, saía arrastando, jogava dentro da caverna. Esse é o mundo primitivo. Força bruta era a única lei que existia. Então, a Terra já foi um mundo primitivo. Só que, como na escola, a gente não vai passando de série em série, passamos para o mundo de provas e expiações, que é o que a gente está atualmente, mas estamos atravessando a ponte para o de regeneração. Então, o mundo de provas e expiações é um mundo em que há o predomínio do mal. Se a gente parar e olhar a Terra hoje, não é coincidência, né, que há o predomínio do mal. Mas, assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, para montar esse estudo, ele fala, e eu achei até interessante, que eu nunca tinha prestado atenção nesse aspecto, que o mundo de prova, todo mundo, né, os primitivos, os provas e expiações, os demais, mas falando do nosso, né, de provas e expiações, ele também tem estágios. Ele começa no mundo de provas e expiações, bebê, ele falou assim mesmo, bebê, que é aquelas pequenas mudanças, né, do bebê, o bebê levanta, né, engatinha, levanta, e aí depois nós passamos para o mundo de provas e expiações, numa fase mais madura, né, de criança, depois adolescente, como se fossem os estágios da nossa vida. E o atual momento, ele definiu como se fosse a terceira idade do planeta de regeneração. Então, a gente está bem próximo de
atravessar para o outro bebê, que é a regeneração, né? Nós vamos pegar um outro planeta, a Terra como planeta de regeneração bebê. Então, eu achei interessante essa didática que ele fez para a gente entender que todo processo de mudança, ele não é repentino, né? Para a gente achar assim, eu vou dormir hoje no planeta de provas e expiações, vou abrir o olho amanhã, vai ser tudo diferente. Não é. Na natureza, tudo é um processo gradativo. Quando a gente planta uma semente, é tudo muito devagar, uma gestação, né? Um bebê, quando vai se desenvolvendo, nós, né? Nascemos bebê, vamos crescendo, até chegar na fase da terceira idade. Então, tudo, o processo de mudança na natureza é todo muito lento. E não seria diferente com os mundos, né? Então, achei bem interessante ele falar. Então, ele falou que estamos no mundo de provas e expiações da terceira idade. E aí, estamos passando para um mundo de regeneração, que é o tema da nossa palestra de hoje. O que eu posso fazer para contribuir nessa transição aí? Então, o mundo de regeneração é um mundo de transição. Não existem expiações. O que são expiações? São as dores que a gente traz, né? Vão existir provas. As provas vão continuar para testar realmente se nós estamos aptos a permanecer naquele planeta de regeneração, né? Lembrem de prova da escola, porque eu sempre confundi isso também, provas e expiações, né? Expiações são essas dificuldades que a gente traz, né? Para tentar melhorar, para tentar lapidar e evoluir um pouco mais. As provas não, as provas são as dificuldades. Será que você está pronto? Eu não sou mais egoísta. Aí vem uma prova para te testar, se você é egoísta ou não. Então, as provas, né, são diferentes das expiações. As expiações são impostas, a gente não tem como escolher. As provas, né, a gente pode ir fazendo na medida do que a gente vai caminhando. E aí, depois do mundo de regeneração, vem os mundos ditosos ou felizes, que aí há o predomínio do bem. Então, lembrando que na transição, na regeneração, não vai ser todo mundo só bonzinho, vai ter um equilíbrio, porque a terra agora, para as expiações, predomina o mal, mas a regeneração, o mal já vai diminuindo e o bem vai aumentando. E aí na outra categoria, predomínio do bem, só bem. Então a regeneração ainda tem uma mistura. E os outros, né, os mundos celestes ou divinos, são as moradas dos espíritos puros. São os planetas que a gente quer alcançar um dia, se Deus quiser, conseguiremos com a nossa evolução. Então aqui é só um esquema bem rápido para a gente entender. E aí o que é, né, esse planeta de regeneração? Aí a gente fala primeiro da transição planetária. A Terra evolui de tempo, né, dos tempos de provas para um estágio de regeneração, como eu falei agora há pouco. Existe um avanço moral, que a humanidade ela foca na ética, no amor e no progresso espiritual coletivo. Por mais que vocês achem que não, né, que a gente está passando por coisas bem cabeludas, mas o bem é tímido ainda, né? Os bons são tímidos. Então, existe sim, né, a ética, o amor e o progresso espiritual coletivo surgindo. E a gente vai ver mais lá para frente como isso está acontecendo. E é uma transformação global, a melhora do ambiente moral e material, promovendo o equilíbrio e a paz. Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Coisas boas, coisas ruins. Uma hora a gente acha que está ótimo, outra hora a gente acha que está péssimo, outra hora a gente não acredita que isso vai acontecer, mas faz parte. E até o final do estudo a gente vai entender por quê. Então, com tantas... Deixa eu pôr meu óculos, que aí eu vou ler aqui e não fico virando, né? Com tantas notícias ruins, será mesmo que eu devo ter esperança e acreditar nesse mundo de regeneração que a doutrina espírita fala? Ou é loucura, né? E aí a gente vê notícias falando de quê? Do fim dos tempos,
24, versículos 6 a 8, né? Também ouvireis falar de guerra, de rumores. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que estas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo. Será que nós estamos vendo isso hoje? Estava lá em Mateus, há muito tempo atrás. Reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terras em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, desde lá já falava, né, dessas catástrofes, guerras, violência, tudo que a gente está passando hoje. Mas será realmente que é o fim? Ou a gente pode ter alguma esperança, né? E aí vem o Consolador prometido, que é, né, a doutrina espírita, vem nos falar, né, que Jesus prometeu um novo Consolador no seu último discurso dos apóstolos, no Monte das Oliveiras, um pouco antes dele ser preso e crucificado. Celebramos, né, a Semana Santa semana passada. Então, pouco antes dele ser preso e levado à cruz, ele deixou essa mensagem para nós, que viria o Consolador prometido. E no momento que a gente mais precisou, ele apareceu, né, que é o Consolador, a doutrina espírita. Kardec, através da codificação dos livros espíritas, em comunicação com os espíritos superiores, trouxe para nós todas essas informações e nos dá esse consolo, que é o que a gente precisa nesse momento para atravessar essa turbulência que estamos passando. E aí, né, Allan Kardec, lá na codificação espírita, o que ele trouxe para nós, né? Nas obras fundamentais, então tudo que a gente está conversando aqui, que está sendo falado nos estudos, tem na codificação espírita, né? Para quem quiser se aprofundar, está tudo lá. O Livro dos Espíritos fez aniversário semana passada também, 18 de abril, há 168, né? Anos atrás, isso tudo já estava codificado para nós. Então, o Livro dos Médiuns e outros que guiam o aprendizado. Tem os princípios essenciais da reencarnação, que não há justiça sem passar pela lei da reencarnação. A gente, né, que tem essa fé raciocinada, se pararmos um pouquinho, não existe justiça sem a reencarnação, por mais que pessoas não acreditem, pessoas duvidem, mas é uma lei natural e assim ela vai ser. Um dia vai ser natural, como a lei da gravidade, como outras leis, né? A lei de causa e efeito, que tudo que eu faço com a mesma força, com a mesma intensidade, eu vou ter o retorno. E aí a pluralidade dos mundos, que é o que a gente está falando, nessas várias moradas na casa do Pai. E a lei do progresso, que tudo caminha para a lei do progresso. Nós evoluímos, o planeta evolui, tudo está em evolução. E aí a moral, que vem à base para essa evolução espiritual e a regeneração planetária. Então é muito importante a gente focar nessa parte da moral para engajar nesse processo de transição do planeta. Então a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermediário. Assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Então é essa mistura que a gente vê, né? A gente está aqui nesse momento assistindo o quê? A morte, né? A passagem de uma era, de um planeta e o nascimento de um outro. Então é natural que passemos por essas turbulências. Um dia está bom, um dia está ruim, um dia tem guerra, um dia tem pandemia, um dia tem notícias boas, um dia a gente vê, né, o planeta
melhorando, pessoas se conscientizando, a violência, né, diminuindo, crianças nascendo, mas trazendo para nós outros ensinamentos de evolução. Então, essa mistura de sentimentos e sensações é normal para a época que a gente está atravessando. E aí, né, vem os princípios espíritas, que trazem para nós, né, as ferramentas. O que a gente pode fazer nesse momento, né? E principalmente falam muito da sustentabilidade ambiental. Porque o planeta, gente, ele vai continuar, querendo ou não. A gente pode até desaparecer se for por ordem do homem, né? Se algum homem poderoso apertar um botãozinho, todo mundo desaparece. Mas a gente sabe que temos, né, a oportunidade da reencarnação. Mas a Terra continua, né? O planeta, ela vai se refazer. Deus, né, não fez a Terra para a gente brincar, um quintal nosso, propriedade nossa, né? A Terra faz parte do universo, então ela vai se refazer. Então é importante a gente ter esse pensamento de sustentabilidade até para nós mesmos, né? Então o respeito à natureza é muito importante nesse momento. A doutrina valoriza toda forma de vida e equilíbrio natural. Então, de tempos em tempos, a gente faz, né? Ano passado até teve, né, Neis, o mês do meio ambiente, que foi outubro, que teve as palestras de conscientização, as palestras maravilhosas, que a gente aprendeu um pouquinho com cada palestrante. Então, o respeito à natureza é importantíssimo, porque a gente, se quiser continuar aqui na Terra, a gente vai ter que criar um meio de permanecer nela. Senão nós mesmos vamos nos destruir, mas ela permanece e se reconstrói. Então, é muito importante a responsabilidade coletiva. Preservar o planeta é dever de cada um, corpo e espírito unidos. Não é porque, né, o que eu posso fazer? Será que se eu pegar esse papelzinho aqui e jogar na lixeira, vier outra pessoa jogar lá na rua, eu vou jogar? Não estou nem aí, o outro joga na rua, eu vou jogar na rua também. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ir transformando através dos nossos exemplos. Então, essa responsabilidade é individual e acaba sendo do coletivo, porque a gente vai contagiando as outras pessoas com essas manifestações, com essas atividades. Eu lembro que no dia que a gente foi, né, da Casa Espírita fazer a caminhada ecológica, a Neide estava, né? Outras pessoas estavam aqui, não sei se estava mais alguém. E várias pessoas passavam perto da gente e falavam: nossa, que legal que vocês estão fazendo. Então, assim, se a pessoa não estava ali ajudando, mas pelo menos aquilo chamou a atenção dela. Ela se tocou, ela falou: poxa, tem alguém fazendo, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer na rua da minha casa, na calçada da minha casa? Não precisa ir para beira-rio. Mas então, assim, essas pequenas atitudes são muito importantes. Inclusive, queria até deixar um convite mês que vem, em junho. Não, a gente está em abril, final de maio. Junho é mês do meio ambiente. A gente podia, de repente, fazer um movimento de novo desses, né? Não esperar fazer em outubro de novo. Vamos ver se no mês do meio ambiente a gente dá uma energia a mais, né? Um gás a mais nesses movimentos, porque são importantes. E aí vem o mundo material e espiritual de interconexão, que reforça a importância dessas ações conscientes. Então, não é porque eu estou aqui hoje que eu vou, né, desencarnar, que eu vou falar: não, eu vou morrer mesmo daqui a pouco. Mas lá na frente, quem vai reencarnar de novo sou eu, né? Daqui a alguns anos. E aí, como que esse planeta vai estar? Para onde que eu vou? Será que eu não vou para um planeta até pior, mais difícil? Né? Se eu ficar pensando desse jeito, que não adianta nada, então, será que eu vou merecer reencarnar no planeta de regeneração? Ou eu vou permanecer nele? Ou eu vou ser levado para um outro planeta lá primitivo, de repente, para aprender aquilo que eu não consegui aprender aqui? Então, o conhecimento é muito importante. A gente leva ele com a gente mesmo depois de desencarnado. Então, nada do que a gente faz é desperdiçado, né? Desse conhecimento e da nossa evolução moral. E aí tem as ações individuais também para o planeta de regeneração. Nós falamos
sozinha. Um consumo consciente, reduzir, isso foi muito falado nas palestras do meio ambiente aqui, né? Reduzir desperdício, consumismo desenfreado e escolha de produtos sustentáveis. Então, será que quando eu estou lá preparando o meu alimento, eu estou ajudando o planeta de regeneração? Eu estou. Se eu reduzir, né? Se eu fizer aquela quantidade que eu sei que vai servir a minha família sem desperdício, ou se sobrar e eu quiser repartir com um vizinho, se eu quiser repartir com uma pessoa que precisa mais do que eu. Então isso é o consumo consciente. E também o consumismo desenfreado. Hoje se fala muito do minimalismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, da gente ter o mínimo. Na pandemia a gente aprendeu bastante sobre isso também. A gente viu que a gente não precisava de nada, apenas um pijama, uma roupinha para trocar, porque estava o suficiente. E de repente, né, aqueles guarda-roupas cheios, tudo lotado. Será que eu preciso realmente daquilo tudo? Não falando para a gente, né, se vestir mal, andar mal vestido, que até Chico Xavier falava que ele tinha que se arrumar para, né, não assustar as pessoas. Mas o consumismo, esse consumismo desenfreado, e a gente sabe muito bem quando está cometendo esse consumismo desenfreado, ele também é muito importante nesse momento do planeta de regeneração, dessa transição. E produtos sustentáveis, que a gente possa escolher aqueles, né, que são biodegradáveis, os orgânicos, que não poluem a natureza, né? Então, tudo, as nossas escolhas influenciam bastante também. Uma alimentação sustentável, diminuir o consumo de carne, nem que seja uma vez, né? Tem pessoas que já conseguem ser vegetarianas, veganas, eu ainda não consegui. Pretendo caminhar um dia para isso. Mas quem sabe escolher um dia da semana, né? Hoje é o dia sem carne, porque nós sabemos que o consumo de carne é o que mais gasta água no nosso planeta. O maior consumo de água vem da pecuária. Então, quanto mais a gente come carne, mais se produz, né, animais para o abate, mais água gasta. Então, imagine se o planeta inteiro parasse um dia, né, de comer carne. Quanto que a gente não ganharia? Então, tudo é um equilíbrio, né? Não estou aqui pregando nada para ninguém, mas cada um, né, sente no coração que tiver necessidade de fazer. Aí vem o vegetarianismo, o veganismo, admiro e bato palma para essas pessoas que já conseguem, né? Um dia todos nós conseguiremos. E promovem a saúde e a preservação. A reciclagem ativa, que a gente possa praticar a reutilização para reduzir o impacto ambiental. Aproveitando que no nosso município nós temos a coleta seletiva, não custa nada. Em casa já a gente separa o nosso lixo, né? Na hora que tira casca de fruta, de verdura, joga no cestinho, faz uma compostagem, joga adubo na planta. E o que não for, né, esse lixo orgânico molhado, separa numa sacolinha, joga nas bombonas que estão espalhadas em todos os bairros da nossa cidade. Inclusive famílias sobrevivem desse dinheiro da coleta seletiva. Então olha quanto bem que a gente está fazendo para o nosso planeta, diminuindo o lixo e está ajudando pessoas que vivem, né, o sustento delas provém dessa reciclagem. E aí ações coletivas com base no espiritismo. Primeiro a gente falou do meio ambiente, com base na doutrina espírita, o que a gente pode fazer? Projetos sociais, incentive iniciativas com valores espíritas coletivos. Esse que eu acabei de falar agora, né, em junho, quem sabe se a gente faz um movimento do meio ambiente, enfatizar, né, a reciclagem, fazer essa caminhada para coletar lixo. A gente pode pensar várias coisas. Então, essas ações coletivas e os projetos sociais. O estudo e a caridade, que a gente possa participar de grupos que promovem o amor e ajudam ao próximo, porque assim também a gente está colaborando para esse planeta de regeneração, né? Quando a gente está estudando em grupo, um dá uma ideia, o outro dá
outro dia pode ser a gente que esteja triste e a gente recebe aquele conforto. Isso tudo promove atitudes que nos ajudam, né, a conviver de forma harmônica no coletivo. E a educação ambiental, mais uma vez falando, promover conscientização e responsabilidade para todos. E aí o papel da caridade e do amor ao próximo também, que são muito importantes nesse momento, né, do planeta de transição. A caridade como lei, que é o fundamento do espiritismo para a transformação pessoal e social. E Kardec já falava para nós que fora da caridade não há salvação. Então que a gente possa sempre ter isso em mente, né? E essa caridade, lembrando mais uma vez, que não é só a caridade material. Caridade material é muito importante, né? Arrecadar alimentos para doações para as famílias carentes. Mas a caridade moral também, que a gente possa estender, né, o ombro amigo, nosso atendimento fraterno aqui é uma caridade moral, que as pessoas podem vir, desabafar, conversar, serem orientadas, às vezes num dia que ela tiver, né, num momento tão difícil. Quantas pessoas chegam aqui às vezes desnorteadas, perdidas, e com a orientação dos trabalhadores aqui da nossa casa, elas já saem mais calmas, mais tranquilas. Então isso também faz parte da minha ajuda. Como que eu posso ajudar? Mas será que eu só posso fazer aqui na casa espírita? Não, às vezes eu estou na rua, alguém passa por mim, né? E essa pessoa me pede uma ajuda. Às vezes eu estou no meu trabalho, alguém vem até mim e desabafa, ou eu percebo que aquele colega de trabalho não está, né, muito. A gente sabe no dia, né, que às vezes o amigo não está bem, pelo olhar, pelas palavras, pelas atitudes. E qual é o meu papel? Essa é a caridade moral, que é tão importante quanto a material. E aí vem a ajuda mútua, que é a colaboração, que fortalece, e a construção de um mundo sustentável. E exemplos práticos, atos de amor que ajudam a preservar o meio ambiente e as vidas também. E aí eu coloquei essa frase, né, que está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 11, que Emmanuel nos fala sobre o nosso ego. Como eu falei, né, que fora da caridade não há salvação, mas para eu praticar a caridade eu preciso afastar o meu ego, né? Então expulsar da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpra que primeiramente o expurgais, né, eliminar dos nossos corações. Então, o egoísmo, que é essa doença, né, tão triste, que ainda predomina, às vezes, no nosso meio, ou no planeta, onde que a gente esteja, né? O egoísmo, ele é uma ferramenta, né, um sentimento que atrapalha bastante. Então, a gente possa, às vezes, parar, pensar e controlar, porque todos nós caímos um pouquinho, né, todos os dias nesse processo do egoísmo, mas que a gente possa se policiar, que nesse momento a gente tem que pensar coletivamente para ajudar a alavancar esse processo de transição. E aí vem a tão falada, né, reforma íntima, que a doutrina espírita sempre prega para nós, e a transformação do mundo. E o que seria essa reforma íntima? Primeiro, ali falando do autoconhecimento, que é uma busca essencial para a evolução moral e espiritual. Então, o autoconhecimento é muito importante para que eu possa mergulhar dentro de mim e sondar todas as minhas sombras, porque todos nós temos sombras e temos luz. E olhar para nossas sombras mesmo, entender que se nós estamos aqui, somos imperfeitos ainda, mas que aos poucos podemos jogar luz nessas sombras. Não é de um dia para o outro,
Não é de uma hora para outra que a gente vai, né, às vezes dormir egoísta e acordar mais, né, com compaixão de todo mundo. Não. Hoje eu reconheço que eu tenho egoísmo. Então tá, eu tenho egoísmo. É um pedacinho do autoconhecimento. Só de eu reconhecer já é um grande passo. E aí, a partir do momento que eu reconheço, não, eu sou egoísta, mas o que eu posso fazer para amanhã ser um pouquinho menos egoísta? E aí eu vou dando pequenos passos, com tudo, com o egoísmo, com a vaidade, com a maledicência, né? Até no nosso grupo de estudo a gente está falando da maledicência, da fofoca. Quando a gente menos espera, a gente está ali, no meio, falando. Mas só da gente hoje em dia perceber que estamos no meio já é uma mudança. Falei, né, com o pessoal, a gente estava conversando sobre isso no grupo. Falei, gente, não é do dia para a noite. Mas só de eu estar ali no meio, falando, nossa, eu preciso ir no banheiro, dá licença rapidinho, eu vou lá no banheiro. Falei, para que eu estou falando isso? Eu não podia estar falando isso. Já é uma evolução, é o autoconhecimento. Então, Jesus já falava, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende os nossos gatilhos para as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E aí a reforma íntima seria, então, essas mudanças internas que refletem na regeneração planetária também. Então, não é só o planeta que vai mudar, os habitantes do planeta também terão que estar à altura dele. E a reforma íntima é muito importante. Eu preciso, todo dia, um pouquinho melhorar para caber nesse planeta de regeneração. E aí, o perdão e a compaixão. Pratique para fortalecer a paz interior e social. Muito importante a gente falar do perdão, porque é tão difícil, né? A gente perdoar é muito difícil. Não é fácil, mas é possível. Então, quando a gente quebra o nosso ego, quando a gente quebra o nosso orgulho, quando a gente quebra, às vezes, a nossa vaidade, a gente está perdoando, se perdoando. E também quando a gente se reconhece, a gente está se perdoando, porque a gente entende que a gente também tem imperfeições. Então, o perdão e a compaixão são muito importantes também nesse processo da reforma íntima. E aí, Joana de Ângeles, né, que é a psicóloga da doutrina espírita, é a mentora do nosso amado Divaldo Franco, lá no livro Homem Integral, ela passa para nós um roteiro para essa autodescoberta, para esse autoconhecimento. Eu só botei bem resumido, né? Se alguém quiser se aprofundar, é só procurar o livro que tem tudo explicadinho lá. Então, o primeiro passo, Joana fala para nós, identificar as nossas necessidades. Vê se não vai de encontro, né, o que a gente está falando do autoconhecimento. Quando a gente identifica as minhas necessidades, quais são as minhas necessidades? Né? Eu faço essa autoanálise, essa autoavaliação. O segundo passo, identificar a nossa realidade emocional. Como que eu estou emocionalmente? Eu estou bem, estou equilibrada, estou desequilibrada, estou passando por um momento difícil. Então, faz parte também essa avaliação da nossa realidade emocional. O terceiro passo, identificar as nossas aspirações legítimas. O que eu quero? O que realmente faz sentido para mim? Mas às vezes é mais fácil a gente saber o que a gente não quer. Então isso também faz parte. A gente pensar assim, ó, eu não quero mais isso para minha vida. É mais fácil porque a gente às vezes fala, eu quero isso, não é tão difícil. Mas o que a gente não quer é muito mais fácil. Então, quais são as minhas aspirações? O que eu quero? O que realmente faz sentido para mim? E o quarto passo, identificar as nossas reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, que a gente possa fazer esses exercícios. Né? Aconteceu alguma coisa dentro da minha casa, uma situação, no meu trabalho, ou com a minha família, qual é a minha reação diante daquilo? O que eu exprimi naquele momento? Qual foi a minha emoção? Eu me desequilibrei, aquilo me machucou, me ofendeu? Então, assim, esses dias também eu ouvi uma palestra falando assim, você ouviu com
Bateu, doeu, leva para casa e desceu. Então, se a minha reação naquele momento foi exacerbada, né? De estar no momento lá, às vezes meu filho vem falar, mãe, e eu estou fazendo outra coisa, eu não grito com ele, ele fala, mãe, você está estressada. Eu falei, tá bom, meu filho, desculpa. Então, qual foi a minha reação e por que eu tive aquela reação? Também isso é a autoanálise, né? O autoconhecimento. E Joana nos fala que é o roteiro para essa autodescoberta. E aí eu gosto muito dessa frase também do Chico. Eu tenho até na descrição do meu WhatsApp, eu nunca tinha, foi desde que criou o WhatsApp eu coloquei, que eu acho que ela faz sentido em todos os dias da nossa vida. Porque às vezes a gente fica procrastinando as coisas, né? Não, eu vou fazer amanhã, não, eu vou fazer depois. Mas ele já nos falava que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nesse momento de transição é muito importante. Eu não sabia de nada que você falou, Ana Carlos, para mim não faz sentido. Mas será que se eu começar agora, eu posso mudar alguma coisa? Claro que pode, nunca é tarde, né? E a gente sabe, através da doutrina espírita, que a gente não morre, né? O nosso espírito perpetua, então nunca é tarde para nada, para começar nada, nem material, nem espiritual. Então eu acho essa frase assim, uma das mais bonitas que eu acho do Chico. E dá esse gás pra gente, né, dar aquele ânimo. Mesmo, né, o que aconteceu lá atrás, se eu fiz alguma coisa errada lá atrás, ficou para trás, mas daqui para frente eu quero fazer diferente. Então é muito importante, né, a gente ter essa noção. E o futuro, né, do planeta, sob a ótica espírita, o que nos aguarda, né? O que a doutrina espírita traz para nós que nos enche de esperança? Seria um mundo mais justo, uma sociedade fraterna, ética e ambientalmente consciente. Parece sonho a gente falar isso, mas é verdade, vai acontecer. Então, é isso que a gente quer, né? Uma sociedade que seja fraterna, fraternidade entre os povos, entre as nações, que as fronteiras sejam sempre somente para separar, né, geograficamente os países, mas que possamos, né, entrar, sair, caminhar de forma fraterna por todos os lugares, que exista a ética no nosso país, no nosso planeta, e que ela seja respeitada e ambientalmente consciente, né? Que essa conscientização do cuidado com o planeta, com os animais, com as espécies, seja cada vez mais predominante no nosso cotidiano. E aí a fé raciocinada, que é o que Kardec nos trouxe, essa fé que a gente tem que pensar e ter congruência com as nossas atitudes, não é apenas uma fé que fala, por que isso acontece? Porque Deus quer. Não existe porque Deus quer, porque Deus é justo, Deus é bom. Então Deus quer o bem de todo mundo. Então se algumas coisas acontecem, tem uma explicação. E isso é a fé raciocinada. É a gente, né, ir no foco dos problemas, entender por que os problemas acontecem e ter essa explicação clara, né, de tudo e como tudo acontece. Então é a esperança fundamentada na razão e o estudo permanente. Então se a gente quer ter respostas que ainda não temos, é o estudo, né, das obras básicas, tudo está aí para nós na biblioteca, livros para a gente procurar e ler, e essa razão. E as novas gerações. Então aqui que está a cereja do bolo. Então não se desesperem, não fiquem tristes, as novas gerações estão surgindo. Basta vocês olharem para as crianças que estão ao nosso redor. São crianças totalmente diferentes das crianças que nós fomos. São protagonistas na construção do futuro sustentável. São essas crianças da atualidade. São crianças que têm consciência
em relação ao meio ambiente, não maltrata os animais, são crianças éticas, são crianças evoluídas intelectualmente. Tecnologia, elas dominam tudo e dão banho e dão alma na gente. Então, essa é a certeza de que estamos caminhando realmente para a regeneração. E quase que a Kátia, a conclusão agora. A conclusão, então, que a gente possa ser essa mudança que a gente quer ver no mundo, porque às vezes ficamos lá no sofá, vendo as coisas acontecerem, julgando. Ah, não, eu quero um mundo melhor, eu quero que seja assim. Mas o que eu estou fazendo para transformar o mundo? Qual a minha parte nessa transição e na regeneração? Então, esse é um convite à ação. Engaje-se individual e coletivamente na regeneração. Então, que eu possa ser essa ferramenta de transformação, tanto individualmente, onde quer que eu estiver. Se eu estiver na minha casa, se eu estiver no meu trabalho, se eu estiver na casa espírita, na igreja, na sociedade, na política, em qualquer lugar que eu possa ser essa ferramenta de transformação. E coletivamente, reunindo os grupos em prol de algumas situações que sejam realmente necessárias para essa transformação que a gente quer ver acontecer. Então, que a gente saia da plateia e que a gente passe a ser protagonista realmente nesse processo. Então, a mensagem de esperança, o Espiritismo, ele mostra o caminho para essa transformação verdadeira. Muitas pessoas falam, quando chegam, às vezes está perto de mim, muita notícia negativa, eu falo assim, não, isso vai mudar, eu tenho certeza. Eu falo assim, nossa, mas você fala com tanta certeza. Eu falei, mas é o que eu acredito, que está escrito para nós. Então, isso é o Consolador prometido. Isso é a mensagem de esperança que a doutrina espírita traz para nós, que nos dá essa fé, essa força de saber que tudo que está acontecendo está planejado. Jesus é o guia do nosso planeta, então nada está acontecendo fora dos planos dele. E nesse momento a gente tem que ter realmente essa fé. E os recursos e os contatos, que a gente busque esse estudo contínuo para aprofundar o nosso conhecimento. Então, ao invés de desespero, que a gente estude, Vamos estudar, vamos compreender o momento que a gente está passando. E quando a gente estuda, fica tão mais fácil, não fica? Fica menos dolorido. A gente, que estuda aqui na Casa Espírita, quando a gente vê uma notícia, uma desgraça na televisão, que é o que 90% das televisões abertas passam para nós, que é só coisa negativa, que é também o que ressoa com a plateia que fica assistindo. Então, isso também é uma das coisas que a gente tem que mudar, passar a ter um conteúdo mais leve para dentro das nossas casas, uma boa música, um bom programa, um bom livro. Tudo também faz parte dessas ações individuais. O que eu quero trazer para a minha casa? Eu quero tomar café da manhã escutando que alguém morreu, levou um tiro, foi baleado. Ou eu quero tomar café da manhã ouvindo uma boa música, conversando com meus filhos, com meu marido, programando o nosso dia. Então isso também faz parte dessas mudanças que a gente quer. Então, o estudo é muito importante. Aqui no nosso grupo de iniciantes, as meninas, todo mundo pensando, cara, eu não sabia disso, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo? Eu falei, não. Mas tudo tem sua hora e tudo está aí disponível, Hoje a gente tem a tecnologia, tem a internet, tem a biblioteca, tem sites espíritas, rádios espíritas, telenovelas, WhatsApp, tudo, tem canais, tudo que a gente pode acessar a todo momento. Você está dirigindo, está indo viajar, bota um podcast espírita, vai escutando, ao invés de escutando essas músicas que baixam a frequência da gente. Ou a gente está, para quem mora nas cidades grandes, está no engarrafamento, otimiza aquele tempo assistindo, ouvindo uma boa música. Então, tudo está na nossa mão, no nosso controle. Basta que a gente faça esses pequenos ajustes para começar a mudar. E aí, finalizando, eu vou ler só um trechinho. Essa mensagem
tirei ela inteira, não. Ela inteira está lá no site, nesse site da Federação Espírita Brasileira. Eu peguei só um trechinho que tem mais a ver com o nosso estudo aqui, só para encerrar. Então, nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho redivivo ao espírito sedento de consolo e de esclarecimento, que possa oferecer-lhe paz e serenidade, bom senso e discernimento, para não perder a direção do bem, deixando-se envolver pelas ilusões passageiras do mal. Vivemos os momentos decisivos da renovação do espírito em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço de redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Atravessamos o período de despedida gradativa do orbe de expiação e provas, em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora e, simultaneamente, vislumbrarmos o limiar do mundo de regeneração, para o qual somos convidados como candidatos e servidores de primeira hora. Estagiamos no tempo de fazermos a leitura da realidade, termos olhos de ver e verdade e compreendermos que a Terra, a Mãe Gaia, é a escola de iluminação, o hospital de reabilitação e a morada de trabalho e de libertação dos nossos espíritos rumo a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Então, essa mensagem resumiu tudo que a gente estudou. Apesar de a gente ser os trabalhadores de última hora, como eu falei, nunca é tarde para a gente começar. Somos os trabalhadores da última hora, mas seremos, os servidores de primeira hora. Então, quando a gente se transforma, a gente sai daquela posição, de vítima, a gente assume uma posição de ajudar o próximo, que ainda está como nós estivemos no passado. Não como no sentido de ser superior, mas apenas de ajudar nesse processo coletivo, Então, terminando falando que a Terra, botei até em destaque ali, ela é escola, ela é hospital e ela é morada também. Acho que agora acabou. Então, gente, que esse estudo, tenha servido, mas serviu principalmente para mim, para dar essa chacoalhada que a gente precisa desse momento que a gente está atravessando e para reanimar a gente, porque passamos a maioria do tempo ouvindo tantas coisas ruins, vendo tantas coisas acontecerem que às vezes pode tirar esse nosso ânimo. Mas a doutrina espírita está aí para nos reerguer, nos encher, nos preencher com esses ensinamentos que dizem para nós, que nada acontece por acaso, que tudo tem um motivo, uma explicação, e que se realmente estamos aqui passando por este momento, temos a nossa obrigação, como seres, como espíritos, e que possamos aproveitar da melhor maneira. Hoje a prece final vai ser com os meninos da evangelização, Kátia? Mas aí faz o seguinte, Ana Carla, dá os recados, que eu sou terminante de Israel. Então tá. Ela falou, termina 8h20, eu estou olhando o relógio, passei 5 minutinhos, mas não deu certo. Então, eu vou dar os recadinhos, depois eles vão vir para fazer a prece final. Quer ser um trabalhador voluntário da nossa casa espírita? Mais um convite, para quem quiser começar a arregaçar as mãos e trabalhar. Quer participar do projeto Centro Espírita e a Comunidade? Então, esse projeto está sendo lançado esse ano pela nossa Casa Espírita para pessoas que têm alguma habilidade, que têm algum dom, que queira passar para outras pessoas, ensinar esse dom. Pode ser qualquer coisa.
mas prontificou que vai dar aula para pessoas adultas, né? Que não sabe, eu acho que é a alfabetização de pessoas adultas. Então, se vocês souberem de alguém, às vezes que não sabe ler ainda, não sabe escrever, que queira fazer as aulas, né? É só procurar a Kátia para ver o dia e a hora. Dia 17 de maio, no sábado, nós vamos ter nosso primeiro evento de 2025, que a nossa casa sempre faz alguns eventos, né, para angariar recursos, para manter a estrutura da nossa casa. E o nome do evento é Tudo Massa. O cardápio será talharinha bolonhesa. Será oferecido nas marmitinhas, já pronto para vocês levarem para casa, esquentar e comer. O valor do convite é R$ 25. Será entregue aqui na nossa casa espírita no horário de 18h30 às 20 horas. Então, quem quiser já reservar o convite ou pegar para vender, é só procurar também a diretoria e guardar o seu, né, dia 17 de maio. Os convites já estão à venda. E hoje temos cantina, né, Kátia? O cardápio é qual? Salgado, para quem quiser. Então, gente, boa noite, obrigada. Agora a gente vai deixar os artistas se apresentarem para finalizar nossa noite. Prece de gratidão pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de se ver, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de servir. Pela força da paciência, pelo amigo que me socorre. Pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes. Pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas. Pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas, através dos entes queridos que me confias. Obrigado, meu Deus. Emmanuel. Esses são os habitantes do planeta da regeneração. Essa é a nossa evangelização infanto-juvenil. Vejam só que coisa linda, né? Tem tudo a ver com o que a Carla falou hoje. Estamos aqui num planeta de regeneração e eles são o nosso futuro. Então, trazendo as crianças aqui para desde novinhos aprenderem já sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, nós teremos um futuro abençoado. Então, que vocês tragam
os filhos, os netos, os sobrinhos, os conhecidos, né, para participarem da nossa evangelização. Então agradeço a todos que hoje estão aqui e que trouxeram as crianças. Tá? E agora então vamos chamar para o passe